Olho no Olho. Notícia FM. Olá, sejam bem-vindos a mais um Olho no Olho aqui pela nossa TV Notícia. Nessa terça-feira, muito boa noite para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Já estou em contato com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que conversa com a gente Olho no Olho aqui pela TV Notícia. Deputado, muito prazer em recebê-lo, obrigado por atender aqui o nosso convite. Como é que vai, tudo bem? Tudo bem, Edmilson, o senhor me dá a confiança de chamá-lo de Magrão. Pois não. A satisfação está aqui com vocês, eu que agradeço a oportunidade. E falar com todo o povo aí de Americana, Santa Bárbara do Oeste e região de Campinas. Tá certo. O senhor sabe que o senhor foi o segundo mais votado aqui na cidade de Americana, né? O pessoal me cobra sempre aqui, porque eu não consigo trazer o deputado para falar com a gente aqui, já que levou tantos votos aqui da cidade. Inclusive, a gente tinha um agendamento tempos atrás, o senhor teve um problema de família e não conseguiu passar por aqui. Mas eu acredito que será num futuro não muito distante para a gente conversar ao vivo aqui pela Rádio Notícia. Afinal de contas, são mais de 40 anos no ar, 75 mil watts de potência, e a gente tem muito o que falar para muita gente, viu, deputado? Com certeza, Magrão. Recentemente eu tinha uma visita marcada para ir para a Americana, né? Inclusive data celebrativa na Igreja Batista, uma visita ao cemitério que abrange ali pessoas da religião presbiteriana, batista, enfim. Mas infelizmente não foi possível, né? E metodista, mas infelizmente não foi possível porque a minha filha passou mal. Exato. E eu acabei tendo que ficar em São Paulo. Inclusive ela foi diagnosticada com uma virose e realmente essa daí não deu para cumprir. E foi em cima da hora mesmo que eu tive que declinar, infelizmente. Mas agora, eu tenho um problema, Magro, que é o seguinte: eu quase sempre sou o mais votado, ou o segundo, ou no máximo o terceiro mais votado de cada município de São Paulo. Então, normalmente, essa demanda ela é muito frequente. E aqui, quando os prefeitos vêm aqui bater a porta do gabinete, vereadores, eles sempre falam primeiro, né? Na minha cidade o senhor foi o mais votado. E na sequência vem um pedido de emenda ao orçamento para uma reforma de delegacia, enfim, alguma coisa do tipo. A gente tenta dar conta de máximo possível, mas é humanamente impossível. O que eu posso garantir é que cedo ou tarde eu vou passar pela região, mas por hora realmente eu não tenho uma data certa definida. Tá certo, o pessoal vai continuar me cobrando e eu vou continuar cobrando o senhor também, não tem problema não. Tranquilo. Deputado, fala uma coisa, a gente tem que entrar direto nessa parte da política aqui tá praticamente há 3 anos, né? A gente tem 3 anos aí do governo Bolsonaro e muita coisa foi feita, mas acredito que muito mais poderia ter sido feito. O que o senhor poderia elencar aí? O que é que poderia ter sido feito que não foi? Olha, se o Rodrigo Maia não tivesse sabotado as medidas provisórias do presidente, com certeza muita coisa já poderia ter sido feita, né? Dentre elas, eu destaco como a mais notória a regularização fundiária. O Brasil é criticado internacionalmente, muitos até chegam a ensaiar um coro de boicote aos produtos brasileiros, o que afetaria diretamente a empregabilidade aqui do Brasil. Por quê? Por conta de queimadas na Amazônia. Se entrar no mérito se está queimando, não está queimando, lá no exterior, de tanto a imprensa nacional falar mal, na cabeça do europeu principalmente, fica sedimentado que a Amazônia inteira está em chamas. Fato que a gente sabe que é mentira. Mas, com esse cenário daí, a MP da regularização fundiária, o que ela traria de novidade? Ela conseguiria titular terras para que elas tivessem um proprietário. Tendo um proprietário, você pode responsabilizá-lo por aquela queimada. A detecção das queimadas ela pode ser feita através de drones, de satélites, enfim. Só que como as terras, muitas das vezes, são ocupadas por pessoas que não são os seus proprietários oficiais, acaba que aquela queimada você não tem quem responsabilizar. E lembrando que a Amazônia, por si só, é uma área maior do que da União Europeia. Então é impossível você dar conta do poder público de apagar todo o foco de incêndio na região amazônica. Essa seria uma das medidas importantíssimas que traria benefícios para o Brasil inteiro. Infelizmente, Rodrigo Maia sabotou, ele oferecia à oposição quais medidas provisórias eles queriam que caducasse, e assim foi sendo feita a sabotagem do governo. Só para listar algumas outras, tem a MP da Liberdade Estudantil, que tiraria os estudantes da obrigatoriedade de pagar por uma carteirinha da UNE, a UNE, que é tradicionalmente ligada a partidos de esquerda, entre eles o PSTU, o PCdoB, e outras como o balancete empresarial, que o governo agora, enfim, conseguiu aprovar sob a gestão do presidente da Câmara, Arthur Lira, a da liberdade no futebol, enfim, em várias outras. O problema, finalizando, Magrão, acho que a população cada vez mais está acordando que o problema não está no presidente da República. O presidente da República é o mesmo, na frente e atrás das câmeras, e tenta, ao máximo possível, colocar
as pautas que o elegeram em 2018 adiante. O problema está em outros poderes. Tá, o pessoal critica bastante aqui a minha posição no Jornal da Notícia, porque, obviamente, eu tenho uma memória muito boa, né? Eu acompanho a política há muito mais tempo, sou mais velho que o senhor, inclusive, estou com 59 anos, e eu sei, né, desde os anos 70, quando as coisas começaram a mudar, a gente tinha uma esperança de um país melhor, de o futuro chegar para uma nova geração, isso foi mudando e não aconteceu absolutamente nada, a não ser agora, depois da entrada do presidente Bolsonaro. Obviamente que o pessoal não aceitou a derrota nas últimas eleições. E eu pergunto para o senhor, como é que deve estar sendo governar ou atuar como deputado federal com sabotagem de tantos lados, inclusive de parte da mídia? Magrão, a gente joga o jogo democrático. Na democracia, nem sempre as coisas andam na velocidade com a qual nós gostaríamos. Porém, o que a gente pode fazer? Na medida do possível, dentro de um jogo saudável político, sem fazer mensalão, sem comprar votos no Congresso através de escândalos de corrupção, como foi o Petrolão, tentar levar as nossas pautas adiante. Muitas delas o governo tem sucesso, em outras, infelizmente, não. A gente tem também que passar para a população por que isso não vai à frente. Foi nos dado uma missão em 2018. Ou a gente cumpre, ou se não cumprir, a gente fala o porquê não cumpriu. E muitas das vezes a gente tem que expor aqui as vísceras do poder em Brasília. Por que não vai adiante? Quem sabe, numa próxima eleição, a população melhore a qualidade de deputados e senadores e também nós estamos colhendo frutos de décadas assistindo futebol e novela. Futebol e novela tem o seu espaço, é saudável. Agora, o que não é saudável é o povo virar as costas para a política nacional. Porque quer você queira, quer não, a sua vida vai passar aqui pelo Congresso, vai passar pelo STF, vai passar pela presidência da República. Só que décadas de domínio de esquerda, eles chegaram a um ponto, por exemplo, de colocar 8 dos 11 ministros do STF indicados por Lula ou Dilma. E hoje em dia existem ali vários conflitos de interesse em que a Suprema Corte desautoriza o presidente. Então, no jogo democrático, isso vai levar um tempo até que seja reformulado o STF, porque, via de regra, os ministros eles só acabam saindo dali na aposentadoria aos 75 anos de idade. Então a longo prazo que essas coisas vão mudar. Vai demorar muito, né, deputado? Porque afinal de contas nós temos aí o Dias Toffoli que vai ficar até 75, entrou com 40 e alguma coisa, né? Se a gente... Aí tem que reclamar pro Lula e pros senadores que sabatinaram. Exatamente. A gente reclama, mas não vai adiantar mais nada, porque afinal de contas eles estão legislando. Inclusive, trazendo a coisa agora mais atualmente a respeito do que aconteceu nessa última decisão aí do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas do orçamento secreto. Conta para o pessoal, quão secreto é esse orçamento, deputado? Edmilson, não tem nada de secreto, né? O governo ele tem 1 ano para fazer a liberação das emendas. Através de um cálculo feito com base no PIB, todo deputado e senador ele tem cerca aí de mais ou menos uns 15 milhões por ano para fazer as chamadas emendas parlamentares. Reforma de hospital, compra de equipamento para o hospital, reforma de delegacia, projetos sociais, enfim, N áreas que ele pode colocar por ano esses 15 milhões de reais. São as chamadas emendas. Quando eu faço uma emenda, por exemplo, um projeto de surf em Ubatuba, ela vai ter que ser liberada aqui na Secretaria de Esportes. A reclamação do pessoal da esquerda é que pode ser dada uma preferência àqueles que votam com o governo para que seja liberado antes a sua emenda. Só que não existe qualquer ilegalidade, porque não tem uma ordem definida na liberação dessas emendas. Mas isso não aconteceu agora, né, deputado? Isso já acontece desde quando o Congresso Congresso, né? Desde 1985, pelo menos, quando retornamos aí à nossa jovem democracia, que isso daí acontece. Exato. Só que agora parece que virou novidade, né? É aquele negócio... Magrão, em bom português é o seguinte, como não encontram nenhum escândalo de corrupção, eles tentam dar ares de corrupção a coisas que são totalmente legais, como essa liberação de emendas. Eles tentam primeiro criar uma narrativa para, no momento seguinte, justificar uma medida judicial, como foi da ministra Rosa Weber, né, dada a vênia, que suspendeu a chamada emenda de relator, a RP9. Isso daí foi acompanhada, né? E foi acompanhada aí pelos outros ministros do Supremo. O que é um absurdo. Isso daí sim é uma interferência entre os poderes, no judiciário, dentro do Congresso Nacional. Porque é uma prerrogativa do parlamentar.
O parlamentar, agora você imagina, ele chega e fala o seguinte: eu vou receber uma demanda, fui eleito democraticamente, represento uma parte da sociedade que é de Americana. Eu vou reformar o cemitério em Santa Bárbara do Oeste, ou o cemitério de Americana. Agora ele vai chegar para a população e vai falar o seguinte: eu não vou conseguir mais fazer. A população não quer saber qual juiz que impediu, proibiu, etc. Vai tirar aquele deputado para mentiroso. Então, é uma interferência entre os poderes que a própria Constituição prevê que jamais deveria acontecer. Infelizmente, Magrão. Tá. Eu faço sempre uma colocação a respeito aí da adesão aí do governo ao Centrão, chamado Centrão, porque se não tivesse acontecido essa adesão, o impeachment do presidente já teria acontecido, né, deputado? Magrão, não tem como garantir, mas certamente aqui no Congresso existe esse jogo do poder. Eu acho que o impeachment do presidente não aconteceu por causa principalmente, do apoio popular. Como é que Collor e Dilma sofreram impeachment, sem entrar no detalhe de cada caso? No mérito, né? Foi uma combinação de crise econômica com baixa popularidade do presidente. Através da pandemia, criou-se a crise econômica. E, inclusive, tolheram o presidente da República de tomar medidas na pandemia, passando esse poder a governadores e prefeitos sobre lockdown. O presidente não fechou nada. Governadores e prefeitos parece que tinha uma competição para ver quem fechava mais, o pessoal prendendo até mulher de biquíni em praia, para daí virar essa crise econômica. Só que, como os apoiadores do presidente continuaram a apoiar o presidente, o Rodrigo Maia viu que não tinha espaço para ele pautar o impeachment. Então isso aí foi o principal. Agora, certamente, sem fazer qualquer tipo de escândalo de corrupção, sem fazer tomar lá da cá, você pode ter uma participação aqui dos parlamentares. Por que não? A gente não pode demonizar o poder político. E o presidente, finalizando, Magrão, em 2017, na Jovem Pan, ele deu uma entrevista falando isso, que caso fosse eleito presidente, ele teria que ter algum tipo de diálogo com o Congresso. Agora, o Congresso depende, a qualidade do Congresso depende do voto da população. O presidente pode muito, mas não pode tudo, né, deputado? Exato. Agora me fala uma coisa, o que está aí em pauta, né? A PEC dos precatórios, né? Foi aprovado em segundo turno com mais de 320 e tantos votos, né? 323. 323, né? Essa é uma outra história também que está mal contada, porque afinal de contas eu acompanho sempre aí o noticiário, principalmente o Paulo Guedes, que fala muito bem a respeito. Eu sempre falo que ele é o melhor dos ministros de todos os tempos, né? O pessoal critica, a gente briga aqui no ar, às vezes, dizendo que tá com saudade do Manteiga, então fica com Manteiga, né? Agora me fala uma coisa, tem precatório desde 1962 e Sim. nunca foi pago. De repente, isso aí foi proposital ou foi uma coincidência cair no colo aí do governo esses 90 bilhões, é isso? Edmilson, o que acontece? Os precatórios, todos os anos, eles têm aí eles entram na chamada despesa obrigatória. Então, o judiciário manda a conta dos precatórios para o presidente. E o presidente não tem como não pagar. Todo ano, essa conta aí de precatórios, ela cresce aí 6, 7 bilhões mais ou menos. Só que agora, o judiciário, o STF, mandou a conta de cerca de 35 a 40 bilhões. E o governo não estava esperando isso. O governo esperava ter essa margem de dinheiro para incrementar um novo programa social chamado Renda Brasil, para R$400, que englobaria ali o Bolsa Família, dentre outros benefícios. Então, se realmente... Aí surgiu a necessidade dessa PEC dos precatórios, para se alterar na Constituição a lei que trata dos precatórios e dar uma margem, dar uma folga para que o presidente possa pagar esses precatórios e ter algum dinheiro para realmente investir nesse trabalhador mais humilde, no trabalhador informal, que foi justamente aquele que não tinha poupança nem reserva para ficar em casa durante a pandemia. É o que mais sofreu na pandemia. Então, para que consigamos atender, para que consigamos ter essa política social, a gente trabalhou na PEC aqui dos precatórios, com o apoio do presidente Arthur Lira, e conseguimos aprovar. Uma PEC ela é aprovada em 2 turnos. No primeiro turno, ela teve 312 votos. E ela precisa de 308. Ou seja, 4 votos a menos não teria passado. Agora, no segundo turno, o governo mostrou que entrou em campo, fez um bom trabalho e foi aprovada com 323 votos. E o Senado agora? E o Senado agora? Que o Senado acompanhe essa batida e também aprove. Se não aprovar, quem vai ser o principal prejudicado é o mais humilde, não tenha dúvida disso. Só que eles fazem de tudo para criar uma crise e depois tentar culpar o presidente Jair Bolsonaro.
Tá, o que eu acho engraçado, que não tem nada de engraçado na verdade, eu acredito, fazendo umas contas que eu fiz outro dia, o governo gastou quanto na pandemia? Em torno de 700, 800 bilhões para ajudar praticamente toda a sociedade. Mais ou menos isso? Eu acho que até um pouco mais, Magrão. De cabeça aqui eu não posso te dizer agora, mas enfim, foi isso daí. Foi trilionário o negócio. Só para a gente fazer uma conta aqui e ver que de repente isso aqui agora vai custar em torno, só os R$ 400 no Auxílio Brasil aí, serão em torno de 50 bi, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos 50 bi. Para quem gastou 700, quase 800 bilhões, ou quase 1 trilhão aí na pandemia, que ninguém esperava, o senhor já esperava uma pandemia, passar por uma pandemia na vida do senhor? Jamais, Magrão. Acho que ninguém no mundo estava preparado. Talvez só a China estivesse preparada, porque foi o único país que teve o PIB positivo em 2020. Ganhou muito, né? E o médico que denunciou o início da pandemia, ele acabou sendo preso. Depois ele saiu mediante assinando um comprometimento de que não continuaria a espalhar fake news pelo WhatsApp, mas ele continuou falando dos perigos do que ele chamou de SARS-CoV-2, que hoje a gente conhece como Covid. E depois ele veio a falecer, imagine só, né, da própria Covid, aos 30 e poucos anos de idade. Uma coincidência dessas da vida, mas que ocorreu lá na China. Ninguém se prepara para uma pandemia, é muito difícil. Agora, o governo ele sempre tenta preservar a questão do teto dos gastos públicos, para dar confiança que as nossas contas aqui em casa elas vão seguir saudáveis. E esse é o clima que mantém o investidor internacional colocando o dinheiro dele aqui no Brasil, inclusive o próprio brasileiro. Porque se não tiver essa responsabilidade, a tendência é que ele fuja daqui, ele vá investir e colocar o seu dinheiro em outro local. Não, fica à vontade. Mas no Brasil, o que se fala aqui nos corredores do Congresso é que é muito difícil essa política com o aumento do precatórios. É difícil você não ter esse olhar mais social para as pessoas mais humildes que estão passando fome. Então a gente fica aqui numa encruzilhada muito difícil e a gente vai no limite, né? Então o norte ali que o Paulo Guedes dá, o limite que ele nos dá na questão econômica, nós aqui do lado político, a gente tenta aproveitar ao máximo. Agora, sabotar R$ 400 para as pessoas que estão passando fome, são 17 milhões aproximadamente, deputado? É complicado, Magrão, é complicado demais. Eu não consigo entender o porquê desse aumento. Como eu falei, dos precatórios, que era coisa de 6, 7 bilhões por ano, e agora deu um salto para 35, 40 bilhões. Eu acho que é uma medida que beira a irresponsabilidade. Logo após a pandemia, você querer fazer isso. E nada tira da minha cabeça que, pelo menos a oposição, ela aproveita esse momento para dizer que não, é a PEC do calote, não pode dar calote nas pessoas. Mas eles, quando governaram o Brasil no passado recente, continuavam com a mesma política de precatórios. Então são fatos que acontecem no Brasil, infelizmente. Tipo assim, para a turminha de cá pode, para a turma de lá não pode, né? Dois pesos, duas medidas. Duas medidas. Agora me fala uma coisa, deputado, a gente tem aí essa PEC que provavelmente passará 41 dos 81 senadores, o número de votos, é isso? Não, ali são... De 81 senadores precisa de... 3/5. 3/5. Aham. Eu não sei exatamente. 16 vê o número aqui certinho para o número de votos. É bastante voto. Vai dar quase cerca de 50 votos. 50 votos é bastante voto, né? É mais ou menos isso daí. De 81 senadores é realmente um que a gente fala, coro alto. Tá. Foram qualificados. Agora, se não passa, esse povo morre de fome, entre aspas, vamos colocar assim, e isso vai ser usado contra o presidente Bolsonaro e o governo, enfim, nas próximas eleições. Com certeza, Magrão. Essa é a estratégia deles, né? A esquerda, vale lembrar que por onde ela passou, ela assassinou diversas pessoas. Com Mao Tse-tung, os cálculos são cerca de 60 milhões na China. Você tem cerca de 40 milhões de assassinatos nos gulags, dentre outras, o Holodomor, promovido por Stalin na União Soviética. Tem Pol Pot, Fidel Castro, Chávez, enfim. A esquerda nunca se preocupou que algumas pessoas morressem para que ela chegasse ao poder. Pode ver, ontem estava o PT parabenizando o novo Noriega dos presidenciáveis de oposição. Então ele prendeu 7, sobrou quem? Sobrou só ele. Acabou sendo reeleito. E o PT vai lá e dá parabéns, fala que é uma festa da democracia, reeleito democraticamente.
Então, da esquerda, a gente não pode esperar nada. A gente tem que aproveitar o máximo de canais possíveis, como esse espaço, Magrão, que eu te agradeço que você está permitindo que eu use, para desvendar a estratégia deles. Mais uma vez, são 3 anos de governo sem qualquer escândalo de corrupção. Ministros como Tarcísio, Paulo Guedes, o primeiro ministro verdadeiramente liberal, com poder de botar adiante as suas agendas. Enfim, é o Dream Team dos ministros. A gente não vai ter outra oportunidade igual a essa. E se o PT retornar, eles já disseram para que eles vêm. Eles vêm para regulamentar a mídia, eles vêm para perseguir opositores, eles batem palma quando algum tribunal prende político ou jornalista por falar. Então eles vão voltar no PT 2.0. Deputado, o senhor falou uma coisa muito importante, né? A respeito da mídia. O senhor acredita que essa campanha que vem sendo orquestrada já faz muito tempo, desde a entrada do governo, né? Pela principal emissora de televisão e também pelo um dos principais jornais aqui, vai ter um resultado positivo? Por quê? As fake news que veio através do Alexandre de Moraes, que não consta no Código Penal, para a gente só começar a discussão. Prenderam e já soltaram, ainda bem que soltaram aí o deputado, mas não era nem para ter sido preso. O Roberto Jefferson continua preso. Teve também um jornalista, o Eustáquio, continua preso, mas quase morreu dentro da cadeia. Onde é que a gente vai parar dessa maneira com o Supremo Tribunal Federal? Não tem ninguém que possa fazer alguma coisa? Tem, Magrão. Nessa questão dos freios e contrapesos, quem poderia colocar um limite no STF seria o Senado Federal, porque são eles, os senadores, os capazes de fazer os processos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Quando o STF viu que isso não seria possível, logicamente eles ficam mais à vontade para fazer esse tipo de política. Não tem nenhum jurista que elogie, pelo menos eu não vi, que elogiou a juridicidade da prisão do deputado Daniel Silveira, ou do jornalista Oswaldo Eustáquio, ou agora da ordem de prisão contra o jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Para que as pessoas entendam, nunca nesse país uma pessoa foi presa por qualquer tipo de crime de palavra. Quando você xinga alguém, quando você comete um crime de palavra, normalmente é uma ameaça, é um crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Isso daí não dá prisão no Brasil. Agora, tentam enquadrar como se fosse um crime contra as instituições, contra a democracia. Meu Deus do céu, é claro, óbvio e notório que, ainda que quisesse, nenhum desses que estão presos teriam condição de dar qualquer tipo de golpe de Estado que seja. São pessoas desconhecidas do público, são pessoas que não estão pegando em armas ou qualquer coisa do tipo. Se tivesse, Magrão, qualquer conversa do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, do Oswaldo Eustáquio, qualquer tipo de conversa falando em organizar um grupo armado, isso já teria sido vazado para a imprensa. Porque fatos muito menos graves já vazaram. A minha conversa apresentando o Luciano Hang para o Alan dos Santos foi vazada e não tem nada de legal naquilo dali. Inclusive, eu estou processando não só a Rede Globo por ter dado notoriedade a essa matéria, mas também o Renan Calheiros, que é o senador da CPI, que quebrou o sigilo do Alan dos Santos e é o responsável por esses vazamentos, por esse jogo juntinho com a Rede Globo. Então a gente vai também tendo aqui, utilizando aquilo que nós temos ao nosso dispor para lutar contra esse pessoal. Agora, não se engane, depois de 30 anos de domínio de esquerda, essas lutas elas vão durar um bom tempo ainda. Não vai ser tão fácil, né? Agora, a respeito das fake news e a respeito também das mídias sociais para a eleição do próximo ano. O senhor acredita que muita gente pode ser presa, inclusive, que muitos conteúdos vão ser derrubados aí, tanto pelo Google, pelo Facebook e por aí vai? Instagram? Com certeza, Magrão. O governo mandou a medida provisória da liberdade na internet. Infelizmente, numa atitude inédita, o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, devolveu essa medida, não sei sobre quais argumentos técnicos que ele utilizou, mas devolveu essa medida falando que ela não era, eu vi na imprensa pelo menos, falando que não era urgente. Só não é urgente para ele, que não está sendo bloqueado pelas redes sociais. Para nós conservadores, que diariamente somos não só bloqueados, como também sofremos o chamado shadow ban, que é a redução no número de pessoas que veem os seus posts, para nós essa questão é urgente. E vai ocorrer aqui no Brasil o que ocorreu nos Estados Unidos, né? Que é a literal redução de alcance e bloqueio das contas dos nossos candidatos, dos nossos apoiadores. Isso vai ocorrer. Como é que a gente luta contra isso? Primeiro, quem tem condição é deixar preparado um advogado. Segundo, diversificando as redes sociais. Eu criei uma conta no Getter, né, uma nova rede social, GETTR é o nome dessa rede social, no Parler
E estou vendo outras redes sociais aqui para conseguir não ficar somente com as redes tradicionais, porque eu sei que eu vou ser bloqueado. Na verdade, nós já somos. E olha que eu sou deputado federal. Eu tenho na Constituição a imunidade parlamentar sobre opiniões, palavras e votos. Eu entro com a ação na justiça e às vezes eu perco essas ações. O juiz dá razão ao Facebook quando eu sou bloqueado. É impressionante. Porque, para que entendam, Edmilson, finalizando aqui, rapidinho. Fique à vontade. Todos nós, Magrão, nós temos as garantias fundamentais que estão no artigo 5º, como, por exemplo, o direito de ir e vir. Para uma pessoa perder o direito de ir e vir e parar numa cadeia, ela tem que passar por um devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório. E só um juiz pode reduzir os seus direitos fundamentais. Com a liberdade de expressão, não deveria ser diferente. Também está previsto no artigo 5º. Só poderia eu ser reduzida a minha liberdade de expressão através de um processo judicial, com ampla defesa e contraditório. No entanto, alguns juízes, eles delegam esse poder jurisdicional, eles delegam esse poder para a rede social, para a Big Tech, para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram. É incrível que eles consigam fazer isso. Mas a gente vai continuar lutando aqui, Magrão. Tá certo, deputado, eu não sei como é que tá o seu tempo, o meu aqui tá tranquilo, porque se eu entrar no Lula, aí a coisa vai andar, porque eu não falo... Tem mais 10 minutinhos aí, tem assim, Magrão. 10 minutinhos, então vamos falar a respeito dessa história, né, porque eu chamo aqui de ex-condenado, eu não falo o nome desse cidadão, porque afinal de contas, eu sei exatamente o que ele fez para toda a nação brasileira. A partir do ano de 2002... seguindo ainda os preceitos do então Fernando Henrique Cardoso, a coisa andou mais ou menos. Mas o projeto criminoso de poder terminou com todo mundo na cadeia e todo mundo solto. Quem é que está preso dessa história? Eu lembro aqui, acho que o Marcos Valério também está solto, né? É somente o ex-governador do Rio de Janeiro que continua preso, deputado? Acho que sim, o Sérgio Cabral é mantido preso. Alguns outros estão em prisão domiciliar ou tornozeleira, mas nada impede que eles continuem fazendo as suas articulações. E é um bando perigosíssimo. Só no BNDES, o presidente Jair Bolsonaro lembrou, em recente discurso no Paraná, que só no BNDES as suspeitas de desfalque giram em torno de R$500 bilhão. O orçamento do presidente Jair Bolsonaro é o menor, talvez, da nossa recente história da democracia. E ainda assim, olha o que o Tarcísio consegue fazer com esse dinheiro. Sim. Olha as políticas econômicas que fizemos durante a pandemia, né? Então você daí começa a tirar como que esse pessoal roubava no passado. O problema do Brasil é que é muito rico, então o pessoal roubou muito, fez porto em Cuba, hidrelétrica na Nicarágua, metrô em Caracas, perdoou a dívida de ditaduras africanas e ainda assim tinha dinheiro para fazer aqui políticas que às vezes, por vezes, né, desaguavam em escândalos de corrupção. Infelizmente, Magrão, a gente vai ter que relembrar todos os dias, porque a nova geração, principalmente, muitos ainda ficam suscetíveis a essas mentiras desse pessoal. Você não precisa imaginar como é que é um governo do PT. Você já teve um governo desse recentemente. E eles nem escondem, eles falam, vamos voltar para regular a mídia, vamos voltar para continuar dando parabéns aí para Nicarágua, para Venezuela, enfim. O que me preocupa o cardápio está aí. O que me preocupa nessa história toda foi o aparelhamento que foi feito nas universidades e escolas desse país, viu, deputado? Sim. Que eu sei exatamente, porque eu já tive, obviamente, o senhor estudou também, o senhor sabe exatamente o que acontece dentro de uma sala de aula, né? Então isso vai demorar muito tempo para essas crianças, adolescentes e pós-adolescentes não caírem na real, porque cada um pensa do jeito que quiser, mas entender realmente o que está acontecendo. Nessa história do ex-presidiário, obviamente, até acredito... Coloco até dúvida se ele será candidato à presidência da República, né, no próximo ano. O senhor tem certeza que o presidente Bolsonaro vai tentar a reeleição ou não? Magrão, o presidente, eu acho até que ele não tem, eu não falo por ele, obviamente, mas eu acho até que ele não tem outro caminho. Ele tem que disputar a reeleição. Se hoje em dia deputados conservadores estão sendo presos, jornalistas sendo presos, inquéritos sendo abertos sem o aval do Ministério Público e várias outras atrocidades, é só você imaginar como é que vai ser o meu futuro caso o meu pai não seja mais presidente da República. Vai ser muito complicado. Então acho que ele não tem outro caminho. E ele falou recentemente que o futuro dele tem 3 destinos, né? Ou ele vai ser morto, ou ele vai ser preso, ou ele vai ser vitorioso. Bem, ser preso ele já descartou. Então ele está entre ali ser morto e ser vitorioso. Eu acho que não vai fugir disso, não. E também acredito que o Lula vá ser sim candidato,
né? Pessoas que normalmente são egocêntricas. Ele que já tem uma idade avançada, provavelmente não terá uma outra oportunidade de ter uma saúde para disputar a presidência da República. Então eu acredito que sim, que ele vai ser candidato. Eu não confio em nada que ele fala, inclusive quando ele fala que não será candidato. Talvez seja aí só uma estratégia para fazer uma articulação política ou para reduzir a temperatura em cima dele. Tá certo. Só para a gente encerrar, eu sei que o seu tempo também é curto, né? Tudo isso que vem sendo feito, eu já perguntei, mas a gente não teve uma resposta pela grande mídia. O senhor acha que vai ter um reflexo na eleição do ano que vem? Eu acredito até que positivo para o atual presidente. Eu tenho certeza, Magrão, que vai ter um reflexo positivo. Né? Muita gente acredita que o que aconteceu em 2018 foi uma onda que deu e passou. Eu falo que não. Eu falo que nada mais será igual após 2018. A população brasileira ela cada vez mais se interessa por política. As minhas redes sociais elas não param de crescer. O meu eleitor me cobra mais do que nunca. O brasileiro, normalmente, via de regra, sabe mais nomes de ministros do STF do que de titulares da seleção brasileira. Com certeza. E esse tipo de coisa não tem como você esquecer da noite para o dia, Magrão. Não tem como você esquecer. Então eu acho que a gente vai ter uma renovação ainda maior no Congresso para o ano que vem. E o brasileiro está cada vez mais maduro, porque tem acompanhado o dia a dia do presidente. Sabe o que as pessoas mais falam para mim, Magrão? O quê? Para não desistir. É. Para continuar nesse caminho. Por quê? Porque elas estão vendo quanto que o presidente quer fazer o certo e quanta resistência que tem para fazer o certo nesse país. Então, acho que ano que vem aguarda boas surpresas para nós, se Deus quiser. Tá certo. Deputado, eu sei que o seu tempo é curto, acabando aqui, mas eu quero fazer um pedido ao vivo. Obviamente, eu sei que é muito difícil, mas eu quero que o senhor interceda junto aí aos assessores do presidente da República, porque é muito importante que ele apareça num programa, numa rádio, que não é uma rádio pequena. É uma rádio do interior do estado de São Paulo, a Rádio Notícia há mais de 40 anos no ar. Estamos aqui com a plataforma TV Notícia, também pelo nosso Facebook, enfim, muita gente participa e muita gente vê. E eu tô tomando porrada todo dia por defender aí parte do governo Bolsonaro. E eu tô junto nessa história, viu, o deputado? Então me ajuda aí, né, meu? Não, Magrão, pode ter certeza que conta com a minha sensibilidade, né? Eu agradeço mais uma vez o espaço. Eu procuro dar prioridade a radialistas e jornalistas que deixem a gente falar, né? Lógico. Não que fiquem atochando a gente de ataques. Então, pode ter certeza que vou me movimentar aqui para ver se o presidente fala com o senhor. O presidente, que inclusive a comunicação do governo é muito criticada, mas que voltou agora, há pouco tempo, a fazer, né, esse tipo de contato com radialistas, imprensas menores, mas locais. Que foi a maneira pela qual ele foi eleito. Exatamente, é. Vale lembrar que quando o Jair Bolsonaro era o louco, né, era o racista, o homofóbico, o que ele fez? Ele começou a percorrer o Brasil, indo principalmente no interior, e muito frequentemente para rádios. Eu lembro que quando eu acompanhava ele, quando eu tinha oportunidade, era 6, 5h30 da manhã, começava o dia numa rádio. E quando ele fala numa rádio, que deixa ele falar, que são rádios que não recebem dinheiro público e tem muito mais independência, as pessoas realizavam que, de fato, aquele Jair Bolsonaro não é tão louco assim, até que eu concordo com ele. Então, quando veio a máquina de moer da Globo durante a campanha, muita gente já tinha ouvido a verdade através da boca do próprio presidente. Então, conta comigo para aproveitar mais esse canal de comunicação, Magrão. Tá certo. Deputado, agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade que não seja muito longa, muito distante, tá? Deus quiser, Magrão, a próxima vez vai ser pessoalmente. Um abraço então a todos os ouvintes, fiquem com Deus. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, chegando ao final de mais uma entrevista aqui no nosso Olho no Olho, hoje com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na próxima terça-feira, sempre mais uma participação para você. Fique ligado, fique com a gente, Olho no Olho, aqui pela TV Notícia. Tchau.